programa de hoje faz um balanço dos julgamentos dos ministros nas sessões plenárias da última semana no Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando agora. Aqui comigo está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, a semana foi bastante agitada. Bastante agitada. E a última sessão plenária, na verdade a quarta e a quinta, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre um tema, a análise de um tema de extrema importância, que é a Lei 1079 de 50, que trata do processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por presidente da República. Então, em discussão, estava aí a recepção ou não dessas normas em relação à Constituição Federal de 88, já que elas foram editadas sob a égide da Constituição de 1946. Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram na sessão plenárias da última quarta-feira a análise das normas que disciplinam o processo de impeachment no Congresso Nacional. Na sustentação do advogado do Partido Comunista do Brasil, responsável por apresentar a DPF, disse que os procedimentos adotados para aceitar o pedido de abertura do impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff, na Câmara dos Deputados, violaram a Constituição. Para o partido, a decisão deve ser anulada e outras regras deveriam ser adotadas, entre elas o direito de defesa da presidente, a votação aberta para a eleição dos integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados e qual casa legislativa cabe decidir sobre a suspensão do presidente da República por 180 dias das suas funções. Nós sustentamos a manutenção do procedimento criado em 1992, trata-se da intervenção mais incisiva do Poder Legislativo no Poder Executivo. Trata-se da exceção mais grave que a Constituição prevê ao princípio democrático, razão pela qual é uma medida de cautela, de garantia da estabilidade e da integridade das instituições que há as exigências da manifestação pela maioria qualificada de 2/3 dos membros do Senado para que tenha lugar o afastamento da presidente da República. O deputado federal Miro Teixeira, que também é advogado, falou em nome da Câmara dos Deputados. Ele sustentou que não houve irregularidade na decisão, que recebeu a denúncia e determinou a abertura do processo de impeachment e que as regras internas da Casa Legislativa devem ser respeitadas. A Câmara dos Deputados quer que respeitem esse regimento. A Advocacia Geral da União defendeu que é necessário seguir o devido procedimento legal, o que não teria ocorrido na decisão do presidente da Câmara dos Deputados. Ressaltou também que, por se tratar de um julgamento, a ampla defesa deve ser um direito da presidente da República e que as votações devem ser abertas e não secretas. A decisão gravíssima de afastamento do presidente por 6 meses não seja tomada de forma precipitada, de forma a desconsiderar todos os elementos do processo. Esse é um juízo compartilhado, é uma decisão complexa de duas casas. O modelo que nós adotamos é um modelo que exige a participação plural dos poderes executivo, legislativo e judiciário nesse sistema, e ele tem que funcionar, sim, apesar da natureza conflituosa, evidentemente, no processo de impeachment, harmonicamente no seu procedimento, os respeitos ao devido processo legal, os direitos às garantias constitucionais mínimas de qualquer cidadão. Ninguém retira da acusação o direito de acusar, apenas exige que a acusação não faça de forma inquisitorial, de forma atropelada. 6 partidos políticos, PSD, PSDB, DEM, PT, PSOL, Rede Sustentabilidade e a União Nacional dos Estudantes foram admitidos como amigos da Corte. O Procurador-Geral da República também se manifestou e disse que cabe ao Judiciário interpretar as regras estabelecidas na Lei 1079 de 1950, questionada na DPF, para definir se estão em consonância com a Constituição de 1988. O PGR apresentou as conclusões do parecer, entre elas que não é preciso uma resposta prévia da presidente antes da Câmara aceitar a denúncia. Não se exige resposta
preliminar do Presidente da República antes da admissibilidade da denúncia por parte do Presidente da Câmara dos Deputados. A ampla defesa é garantida efetivamente nas fases posteriores. O ministro Edson Fachin, relator do caso, afirmou que a Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, deve ser interpretada a partir dos princípios da Constituição de 1988. Após analisar diversos pontos questionados na DPF, o ministro considerou, entre outros aspectos, que os regimentos internos da Câmara e do Senado não podem reger sobre a autorização, o processamento e o julgamento do impeachment. A manifestação prévia do acusado será antes da leitura do parecer da comissão especial ao plenário da Câmara e não antes do recebimento da denúncia. A votação para a formação da comissão especial pode ser secreta e que o afastamento do presidente só ocorre após instaurado o processo de impeachment no Senado. O que trago é apenas uma proposta ao debate. Em homenagem à colegialidade e à segurança jurídica, trago esta proposta ao debate e a deliberação em conjunta desse Tribunal Pleno é o voto. O julgamento da medida cautelar foi suspenso e vai ser retomado na sessão desta quinta-feira com os votos dos demais ministros. Gisele, essa lei é de 1950. Qual é o grande questionamento nessa ação? Bom, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi ajuizada exatamente levando-se em consideração o fato dessa lei, que é a lei do impeachment, ser de 1950 e, portanto, anterior à Constituição Federal de 88. Não se faz controle de constitucionalidade quando se está diante de uma norma que é anterior à Constituição Federal. Esse controle de constitucionalidade que nós vemos por meios de ações diretas de inconstitucionalidade, eles só existem a partir do momento em que essas leis são editadas após a Constituição Federal. Nesse caso em especial, por ser uma lei anterior à Constituição Federal, o instrumento jurídico que nós dispomos atualmente para que essa legislação seja efetivamente confrontada com a Constituição, a fim de que se possa dizer se houve ou não uma recepção desses dispositivos pela Constituição Federal, é por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o objetivo dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental era exatamente para que os ministros pudessem se manifestar em relação à receptividade ou não dessa lei, que é de 1950, com a nossa atual Constituição, que é de 1988. E é interessante porque esse julgamento, inicialmente, quando ele começou, os ministros estavam debatendo sobre uma liminar. O ministro Edson Fachin, ele já havia suspendido a formação da comissão especial e a composição dessa comissão por meio de uma decisão monocrática, uma decisão liminar, e ele, inclusive, validou essa decisão liminar até a sessão da quarta-feira que nós tivemos nessa semana. Na sessão da quarta-feira, então, o tema foi colocado em debate, não houve a possibilidade de conclusão do julgamento, porque apenas o ministro Edson Fachin conseguiu concluir o seu voto, e aí os ministros, naquela mesma oportunidade, entenderam que aquela liminar deveria, então, se estender até o julgamento final da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ao final do julgamento, nós vamos ver que os ministros acabaram, na verdade, decidindo o próprio mérito da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, todos os comentários que nós estamos fazendo aqui no programa Plenárias de hoje diz respeito ao julgamento de mérito, ou seja, houve o julgamento definitivo desta DPF, que inicialmente foi feito sob uma análise de liminar, mas os ministros levaram em consideração o teor, de todos os debates que estavam sendo travados, o fato de todos os interessados já terem se pronunciado, houve participação da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, todos aqueles que foram admitidos como amigos da Corte também se manifestaram. Então, no final, acabou que houve o julgamento, então, do próprio mérito da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional candidatura de chapa avulsa para a eleição da comissão de impeachment na Câmara dos Deputados.
O julgamento foi retomado com o voto do ministro Roberto Barroso. Ele divergiu do relator, ministro Edson Fachin, em 4 pontos. Para o ministro Barroso, o papel da Câmara é autorizar o processo de impeachment, o Senado de processar e julgar o pedido. O voto para a eleição dos integrantes da comissão especial deve ser aberto. As candidaturas avulsas, ou seja, sem a indicação dos líderes dos partidos, são ilegítimas e que o afastamento do presidente ocorre após o processamento da denúncia pelo Senado. Estou votando favoravelmente ao voto aberto e, portanto, invalidando a constituição da comissão especial pela Câmara dos Deputados. E, apenas para deixar documentado, porque já fica prejudicado com a questão do voto aberto, eu entendo que candidaturas avulsas são ilegítimas também à luz do que dispõe a Constituição. O ministro Teori Zavascki acompanhou a divergência em relação ao papel da Câmara e do Senado no processo e a ilegitimidade de candidaturas avulsas para a comissão especial. Já sobre a votação secreta, ele acompanhou o relator, mas por um fundamento diferente, de que a formação das comissões é definida por meio de regimento interno que permite o voto secreto. Relativamente aos atos de natureza deliberativa, me parece que deve vigorar a velha doutrina que, no voto do ministro Brossard, no primeiro mandato de segurança sobre esse tema, vem desde 1914, segundo a qual o que a Constituição, tudo que a Constituição não autoriza que seja secreto, deve ser público no âmbito parlamentar. Isso para os atos deliberativos. Agora, em relação aos atos de natureza eletiva, não há propriamente uma deliberação. Há uma escolha de quem vai deliberar. É uma indicação de quem vai deliberar. Quer dizer, os escolhidos para deliberar não podem deliberar secretamente. Agora, não vejo inconstitucionalidade na escolha reservada, secreta, daqueles que vão deliberar internamente. Parece que essa é uma questão interna corporis, que nesses limites seria compatível com a Constituição, de modo que eu em função dessa distinção e com base na parte final do artigo 188, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, me parece que a votação secreta não seria ilegítima. Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski acompanharam as divergências abertas pelo ministro Roberto Barroso. O ministro Celso de Mello divergiu do relator no papel do Senado. Para ele, o Senado pode, na fase introdutória, deliberar de forma autônoma e rejeitar o pedido de impeachment. Já os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes seguiram o voto do relator na íntegra e destacaram a impossibilidade das candidaturas avulsas. Estou votando no sentido aqui indicado pelo ministro Fachin e pelo ministro Toffoli em toda a sua inteireza. Acompanho também o voto do ministro Teori no que diz respeito ao voto secreto. Mas encerro, presidente, destacando a responsabilidade desta Corte nesse tipo de matéria. Dizer que os líderes devem indicar é comprometer o próprio sistema democrático, num modelo que já é, por natureza, oligárquico. Com os 11 votos, o Supremo, por maioria, decidiu, entre outros pontos, que não há necessidade de defesa prévia do presidente da República antes do parecer da comissão especial. O voto para a eleição dos integrantes da comissão especial deverá ser aberto. O Senado tem o papel de processar e julgar o pedido de impeachment e pode arquivar antes da Câmara finalizar o processo. Não é possível candidaturas avulsas de parlamentares para a eleição da comissão especial. O afastamento do presidente da República somente poderá ser decidido pelo Senado em votação de maioria simples dos senadores. A partir desse julgamento, Gisele, como é que fica a atuação da Câmara e do Senado no processo de impeachment? O Supremo Tribunal Federal delimitou muito bem a atuação desses dois órgãos e seguindo, inclusive, aquilo que já havia sido definido no julgamento do caso do presidente Fernando Collor de Mello em 1992, que também chegou ao Supremo Tribunal Federal,
questões relacionadas ao impeachment do presidente da República naquela época. Para a Suprema Corte, existe um juízo de admissibilidade que é feito perante a Câmara dos Deputados. Esse juízo de admissibilidade, que vem logo depois do recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados, ele vai analisar ali a questão da justa causa, se há ou não elementos para que aquela denúncia seja levada a uma deliberação. A partir do momento em que isso passa por uma comissão especial e que há uma deliberação pela admissibilidade dessa acusação, aí essa acusação ela é encaminhada para o Senado e o Senado, a partir da decisão da Suprema Corte, entendeu que o Senado ele pode então fazer um juízo de admissibilidade novamente. Então o Senado ele é o juiz natural para julgar os crimes de responsabilidades praticados por presidente da República. Mas não só pode julgar, como também pode fazer esse juízo prévio de admissibilidade. O que significa dizer que o Senado ele não está vinculado, ele não está obrigado a processar a denúncia de impeachment a partir daquela decisão inicial da Câmara dos Deputados. O Senado tem autonomia, tem discricionariedade para poder analisar novamente os requisitos de admissibilidade, se for o caso arquivar ou se for o caso submeter isso a uma votação pelo plenário. Um outro ponto que ficou bastante interessante e que ficou bem definido em relação ao quórum de votação, né? Então, quando a Câmara dos Deputados analisa a admissibilidade, esse primeiro juízo de admissibilidade da denúncia de impeachment, ela deve ser feita por 2/3 da Câmara dos Deputados. Depois, quando o Senado faz a análise do juízo de admissibilidade, isso pode ser feito por meio de uma votação da maioria simples e quando essa denúncia ela é encaminhada para o plenário, volta a ter a necessidade de um quórum qualificado de 2/3 dos senadores. Todas essas votações, de acordo com a decisão da Suprema Corte, que acabou prevalecendo o voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, todas as decisões referentes ao processo de impeachment, elas devem ser tomadas por meio de votação aberta. E também os ministros entenderam que, em relação à formação da comissão especial, essa comissão especial ela tem que ser formada por membros que sejam indicados pelos líderes dos partidos e não admitem candidaturas avulsas. Então, esses pontos foram efetivamente esclarecidos, o Supremo delimitou efetivamente qual é a atuação de cada uma das casas e, inclusive, dando essa possibilidade do Senado fazer esse juízo de admissibilidade que é independente do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Vamos a um rápido intervalo e retornaremos em instantes. Estamos de volta com o Plenárias. Esse é o último programa deste ano. Gisele, voltando ao tema do bloco anterior, como é que fica na prática o processo de impeachment? Bom, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela comissão que já havia sido instaurada, ela vai ter que ser destituída, porque o Supremo entende que essa comissão, ela só pode se dar a formação dela por meio da votação aberta e não admite, portanto, a votação secreta na forma como ela foi estabelecida. Acaba que também, em relação à própria formação e composição dessa comissão, o Supremo definiu que os integrantes da comissão especial, que está prevista na lei do impeachment, deve ser por meio da indicação de líderes do partido político. Então, a partir daí, deverá então ser feita uma nova comissão e dentro dessa, observando tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu e a partir daí, seguir o passo a passo previsto na lei do impeachment com as orientações da Suprema Corte em relação à votação aberta, em relação à questão do direito da ampla defesa e do contraditório, que o Supremo também definiu que não haveria necessidade dessa defesa prévia, conforme argumentava o partido na petição inicial da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque é o momento certo para que essas defesas sejam efetivamente apresentadas. Então, a partir daí, segue o rito normal previsto na lei 1079, mas o ponto principal e importante que agora deve ser observado é exatamente em relação à formação dessa comissão. E o Supremo Tribunal Federal realizou nesta sexta-feira uma sessão plenária extraordinária. Ela marca o encerramento do ano judiciário.
Na abertura da sessão extraordinária, o plenário julgou listas. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, também divulgou o balanço das atividades do Supremo em 2015. Entre processos originários e recursais, chegaram à Suprema Corte 86.977 casos. Foram distribuídos 73.140 processos. Durante o ano, as turmas julgaram 14.978 processos. O plenário julgou no primeiro semestre 1.567 processos. Desse total, 17 eram de repercussão geral reconhecida e, com a solução, encerraram quase 22 mil processos semelhantes. Já no segundo semestre, foram 1.101 processos julgados, sendo 15 com repercussão geral reconhecida. Com isso, outros 6.423 processos que estavam sobrestados foram finalizados. A Central de Atendimento ao Cidadão registrou 58.066 pedidos. Os ministros também aprovaram o resultado do julgamento concluído na última quinta-feira, que definiu o rito de impeachment para presidente da República. Agradeço a todos os ministros, aos servidores, aos advogados, aos membros do Ministério Público, que nos permitiram chegar a esses resultados que eu reputo bastante relevantes e substanciosos. Gisele, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, destacou alguns julgamentos importantes, como o do financiamento de campanha. O que o Supremo decidiu? Patrícia, o ano de 2015 foi marcado por diversos julgamentos extremamente interessantes. O Supremo Tribunal Federal foi palco de discussões interessantíssimas, como essa que você acabou de mencionar. No julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo teve a oportunidade de tratar, de analisar a constitucionalidade da lei dos partidos políticos e da lei das eleições no que diz respeito ao financiamento de campanhas eleitorais. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, fica vedado o financiamento por empresa privada. Então, o Supremo manteve o financiamento feito por pessoa física, mas vedou por completo o financiamento de empresas privadas. Um outro julgamento importante, que nós também tivemos no ano de 2015, diz respeito às biografias não autorizadas. Inclusive um julgamento da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Esse julgamento foi por unanimidade. Os ministros da Suprema Corte entenderam que não há necessidade de uma prévia autorização do biografado para que sejam feitas as biografias autorizadas. Acabou prevalecendo aí o direito da liberdade de expressão, mas deixou claro também que qualquer abuso cometido nessa liberdade de expressão, ela pode ser contida por meio de ações específicas de indenização, por danos materiais, por danos morais. Então, realmente, o Supremo, ele tratou de assuntos de extrema importância. Também posso mencionar, por exemplo, o próprio poder de investigação do Ministério Público. Também foi palco de audiências públicas que se fizeram ao longo de 2015, tratando sobre ensino religioso, sobre a questão da diferença de classe no atendimento das pessoas que se submetem ao Sistema Único de Saúde. E então foram momentos de extrema importância aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu ainda destaco, e aí eu ouso até afirmar, que 2015 foi um ano também das audiências de custódia. Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, também na presidência do Conselho Nacional de Justiça, implementou as audiências de custódia, inicialmente no estado de São Paulo. Supremo, aqui no plenário, teve a oportunidade de se manifestar em 3 processos. Aí nós tivemos um falando sobre obras de reformas em presídios, em que o Supremo autorizou, na verdade, que o Judiciário determinasse a realização de obras nos presídios em razão das péssimas condições da população carcerária. Em outras situações, que o Supremo também determinou a realização de audiências públicas como uma medida eficaz no desafogamento da superlotação carcerária, que significa, na verdade, aquele direito que o preso tem de ser apresentado em até 24 horas perante uma autoridade judicial para que o juiz possa, então, decidir sobre a sua prisão provisória. Obrigada, Gisele. O Plenárias fica por aqui. Retornaremos com o programa após o recesso forense.